Parte de networking é bem importante, que o que acontece? O Kubernetes, como padrão, ele aceita 110 pods por node na rede. Só que assim, cara, geralmente você não vai usar isso tudo e nem sempre é interessante você colocar tudo, porque ele não vai conseguir utilizar tudo. O que eu aconselho aqui, dependendo da quantidade de pods que você vai utilizar por node, geralmente, cara, dependendo do projeto, você vai usar 5, 6, às vezes bem menos, depende muito do projeto. Então, a gente pode subir aqui um 30, por exemplo. E aí esse 30, ele depois, você pode ver aqui que ele vai criar uma rede barra 26. Esse barra 26 depois vai ser quantidade de barra 26 que vai cair no teu barra do teu node pool. Então isso aqui tem que ficar bem ligado para você saber quantos nodes você vai conseguir escalar também. Porque não adianta você ter um monte de nodes e não ter uma rede suficiente que você consiga escalar a quantidade de nodes que você quer. E aqui, parte de Network Tags, se tivesse alguma tag específica para você fazer o provisionamento da tua rede, nesse caso eu não tenho. E aqui, se você tiver um extra hand para o teu node pool secundário, algo nesse sentido, aqui eu também não tenho. Então aqui a gente vai deixar dessa forma. Aqui a parte de security, se você quiser criar uma service account separada, você pode criar. E aí você acaba fazendo as tuas roles ali no IAM. Vou entrar aqui, ó, só para você ver. Você pode vir aqui e criar uma service account separada com roles específicas. Aqui eu estou com uma role de editor, mas eu poderia colocar roles específicas somente para o GKE. Nesse caso eu vou usar a default, a minha default é essa aqui, que é a compute, geralmente compute engine, que eu estou como editor. Mas eu posso mudar o tipo de permissão. Aqui eu também deixo como escopo padrão. E é isso. Aqui é monitoramento, se você quer habilitar um monitoramento, eu deixo habilitado, geralmente é interessante para você ver logs e algumas coisas que você precisa. E metadata que é exatamente o que você precisa para a configuração de labels ali para o Toleration, para o Tents, para o Node Affinity. Nesse caso eu não vou ter nenhum Node Affinity, então não vou provisionar com isso. Pode ser que em algum momento, se vocês quiserem, eu possa provisionar. E aí é isso, já está tudo configurado. Não sei se ficou alguma dúvida aí antes da gente dar o create. Vai dar US$ 131 por mês, 18 cents por hora. Bem baratinho, 18 centavos de dólar por hora. Vou usar aqui 1 hora, 2 horas, depois eu destruo tudo. Vou dar um create, lembrando que tem um command line. Então olha aqui, tudo que eu fiz de configuração eu posso rodar via gcloud. Mas eu não vou fazer isso, né? Então deixa eu sair. Vou dar um create por aqui. E agora eu espero até... Não sei, né, se eu espero bem isso, mas se desse alguma coisa errada seria bem interessante, porque eu queria fazer teste aqui com vocês. A minha ideia é exatamente que dê problema para vocês verem como resolver problema. Então, eu não quero nada perfeito, nada tudo é, funcionando redondo já de primeira, não. Eu quero que dê problema mesmo e a gente vá atrás para resolver o problema. Acho que isso é bem interessante, né? Aqui ele vai demorar um tempo até provisionar o cluster, tá? Isso é normal. Até ele alocar os nodes que eu preciso, a região e etc e tal. Vocês têm alguma dúvida aí durante esse momento? Que vai demorar acho que uns 5, 10 minutos, depende muito do tempo ali para provisionar. Tomar uma água aqui por enquanto. Na verdade, é mais fácil, não necessariamente é mais fácil usando CLI, depende. Se você já tiver bastante costume com CLI, com Gcloud, show de bola. Eu utilizo todos os dias, mas assim, só para mostrar aqui que dá para a gente provisionar pelo cluster. Dependendo de onde você trabalha, você não vai nem poder provisionar por aqui. Você vai ter uma estratégia diferente de provisionamento, você pode usar o Rancher e etc e tal. Tem várias questões nesse sentido também, né? Tipo isso. 1.000 horas e cobriria quase 1%. Realmente é muita coisa. É bastante assunto, bastante detalhe ali que a gente tem que se dar conta, porque pra gente aqui que trabalha com isso quase todos os dias, vamos dizer assim, todos os dias praticamente mesmo, de certa forma tem coisas que a gente já nem fala mais porque é normal, é natural, você tá no dia a dia, mas às vezes a gente tá falando com pessoas que não estão naquele ambiente, né? Às vezes é um dev que quer aprender um pouco sobre cloud, é uma pessoa que quer entender um pouco mais daquele assunto, e a gente tem que considerar que a pessoa não sabe aquele assunto de forma tão profunda, ou que certos conceitos ainda não estão tão claros assim para a pessoa, né? Então é importante realmente abordar todos os assuntos que a gente tem ali, né?
Então, como eu falei, vai demorar um pouquinho aqui. Ele já está alocando ali na US East B. Cluster saudável, está fazendo health check agora. Aqui eu vou ter os detalhamentos de redes e o rende de pods e etc e tal, a respeito de tudo que eu pedi para ele provisionar. Aqui eu vou ter um node pool. Então, meu node pool já está ok. Uma máquina estimada, N1 standard 2, container D, autoscale off, porque eu só tenho uma máquina, e aqui eu tenho barra 14. Então, lá naquela parte do node pool que eu falei para vocês, eu coloquei 30 pods por node, que me deu um barra 26. Quantos barra 26 cabem dentro de um barra 14? É a quantidade de nós que você consegue escalar. Aí você tem que fazer o cálculo e... Ou até, enquanto está provisionando aqui, a gente pode pegar aqui, ó. Vou colocar aqui... Vou pegar a pergunta que eu fiz para ele lá. Vamos ver. Quantos... Vou colocar aqui. Quantos barra 26 cabem em um barra 14? Barra 14, blá blá blá. Tá. 4.096 nodes. Vou colocar aqui, isso aqui é a quantidade de nodes que a gente poderia ter, mas eu vou colocar aqui um ambiente um pouco mais real. Quantos barra 26 cabem em um barra 23? Que o meu node pool poderia ser um barra 23 e o meu range de pods um barra 26. 8. Ou seja, eu poderia ter somente o escalar para 8 nodes. Então não adianta você colocar para escalar uma porrada de nodes se você não tiver a rede suficiente para que ele escale para aquela quantidade de nodes que a tua rede permite. Nesse caso aqui, o GKE, aqui é uma rede, digamos assim, que a gente tem ilimitada, vamos dizer assim, né? Ele vai te aprovisionar com barra 14 e tal, mas numa empresa ele não vai provisionar um range tão grande desse. Então, só para vocês ficarem cientes dessa situação. E aqui ele já provisionou, show de bola, 100%, ok. Então, aqui eu tenho meu cluster com as informações, nome do cluster, que é um zonal, US Control Plane está em US East 1B. A minha zona dos nodes padrão é US 1 East 1B também. Aqui é o tipo de release, então está na minha versão 1.9. Aqui eu tenho disponibilidade de upgrade, então já tem até upgrade disponível, que eu não subi na versão superior, subi numa versão anterior, né? E aí aqui eu tenho a quantidade de máquinas. Aqui eu tenho um external IP, um endpoint externo para acessar o cluster. Dependendo da tua rede, você vai ter só um internal. Aí você vai ter que fazer tudo para poder provisionar, acessar esse cara de uma forma um pouco diferente ali, né? Com as liberações de firewall e etc e tal da tua rede. E aqui eu tenho uma coisa bem importante, geralmente, para você fazer as liberações. Geralmente, na empresa, você precisa fazer liberações, você vai fazer liberações no 10, geralmente, né? Nesse cara aqui, no Cluster Pod IP, que é o range de pods que você utiliza como default, para você sair do pod para fora, por exemplo, se você tiver uma rede fechada, via proxy, etc e tal. Aqui é a quantidade máxima de nodes, de pods por node. Isso aqui não é alterável, tá? Eu acho que eu não coloquei lá, então, porque se aqui tá 110, pode ser que na hora de provisionar eu tenha alterado. Realmente não lembro, mas não era para estar 110 aqui. Eu tinha colocado 30. Era para estar 30, não 110. Isso aqui não é alterável. Ó, máximo de pods por node é imutável. Então lembre bem, por isso que eu tentei bater nessa tecla aqui da quantidade do tamanho do range e da quantidade de pods por node. Quanto mais pods por node, menos nodes você pode ter. Isso é extremamente importante. Então, fique bem ciente dessa questão aí. Inclusive aqui ele provisionou como um barra... Deixa eu pegar aqui. O barra 14, que é o meu node pool, né? Estranho porque realmente fiquei em dúvida se realmente eu cliquei lá sem ver ou não. Mas enfim, vamos considerar que deixei passar. Então não é mais alterável, só se eu quiser criar outro cluster. E aí aqui eu tenho meu node pool pronto, com a máquina, rend, e aqui a minha máquina propriamente dita, que é o meu nó. E aí, inclusive, eu posso encontrar ela aqui em Compute Engine. Compute Engine são servidores. Servidor propriamente dito. No GCP se chama de Compute Engine. Compute Engine ele já vem com esse label GKE, o que ajuda bastante, e já com o nome do cluster.
o que ajuda bastante se você tiver outras máquinas a saber que aquela máquina específica tem a ver com aquele cluster que você provisionou, então fica bem mais fácil de você ter o controle sobre isso. E aí você tem aqui questão de storage. Aqui você tem os workloads. Eu não tenho nenhum workload, não tenho eu só tenho aqui um namespace que eu tenho provavelmente um outro cluster que eu criei, um app lab. Posso até tirar isso aqui. Aqui eu vou ter os namespaces do próprio Kubernetes, kubesystem, enfim, vários outros namespaces. Eu não tenho nenhum workload, vou provisionar um aqui para vocês. Teams, isso aqui é novo. É o do Kubernetes GKE Enterprise. Aqui eu tenho a secret e config maps, não tem secret nem config map aqui, a não ser a própria secret e config map do próprio kubepublic, default e etc e tal, que é do próprio... É o certificado do próprio Kubernetes, né? Não tem a ver com a aplicação. Aqui eu tenho a parte de storage, então aqui o que vai me mostrar são os storage class. Então aqui eu tenho os tipos de storage class, né? Premium RWO, que é read write once. Isso aqui a gente pode fazer um vídeo somente sobre volumes e persistent volume, que é um vídeo específico sobre isso, porque realmente falar de persistent volume aqui, eu tive até um caso aí, o Torati está ciente, para conseguir fazer uma aplicação, provisionar um cluster que a aplicação conseguisse acessar um volume de uma forma que vários nodes e vários pods diferentes, em vários nodes diferentes, acessassem aquele cara. Ou seja, seria um RWX, né? Um read-write completo ali. Inclusive, se você quiser ver sobre volume, pode colocar aqui volumes, Kubernetes. Vocês vão achar uma quantidade de conteúdo sobre isso, porque é bem grande. Tem classe de armazenamento, você vai ter que lidar com PVC e PV, né? Persistent Volume Claim, Persistent Volume. Então, é bastante coisa só nesse sentido. Você monta os teus volumes e etc e tal. E aí tem os tipos de volume que você vai montar para poder ler em vários clusters ou não. Então, isso é bem... É uma coisa separada que a gente tem que trabalhar. Aqui, ó. O tipo de acesso Access Mode, Read Write Once, Read Write Once, Read Only Many e Read Write Many, que é o RWX, né? Então tá aqui, ó. O que acontece? O read write once, o volume pode ser montado como leitura escrita por um único nó. Isso é um problema, dependendo do tipo de situação que você quer resolver. Se você tiver mais de um nó e você quer que aquele volume seja acessado por pods que estão em outros nós, isso pode ser um problema. E aí você vai precisar de um read write many, mas nem todo recurso vai aceitar isso. Então, ó, porque ele aceita leitura escrita por vários nós. E o only many, somente leitura por vários nós. Então vai depender muito do que você precisa.